Fala galera, beleza? Antes de iniciar o vídeo já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu postar, beleza? E galera, antes de iniciar o assunto do vídeo, tem um aviso aqui principalmente para você que envia currículo para várias empresas, não consegue nenhum tipo de resposta ou a única resposta que obtém é negativa. Pensando nisso, eu criei um curso passo a passo de como criar um currículo profissional todo estruturado, destinado à vaga que você procura. Então nesse curso a gente passa por todos os blocos de informações, entendendo cada um deles e preenchendo-os de forma inteligente e objetiva, tá? Se você tiver interesse, o link está aí na descrição, tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então é isso e vamos para o vídeo. Bom galera, hoje vou abordar um assunto fundamental para nós que somos desenvolvedores, né? Precisamos ter esse assunto aqui bem claro para podermos desenvolver nossas aplicações de forma correta no que se refere a banco de dados. Eu preparei esse documento aqui demonstrando os tipos de relacionamento entre entidades que a gente tem no banco de dados, especificamente aqui em OutSystems, né, usando o diagrama para demonstrar isso mais claramente para vocês. Então aqui eu coloquei o relacionamento 1 para 1, 1 para n, ou seja, 1 para muitos, e n para n, que são muitos para muitos. E para exemplificar isso, eu coloquei aqui a forma que a gente faz esse relacionamento entre entidades A e B e coloquei um print do diagrama para ficar mais claro o entendimento de como a gente faz esse relacionamento, tá? Então, primeiramente eu coloquei aqui, para criar um relacionamento 1 para 1 entre duas entidades A e B, deve-se definir o tipo, escrevi errado aqui, deve-se definir o tipo de dados do atributo identificador da segunda entidade, entidade B, como identificador da primeira entidade A. Como assim? Inicialmente esse texto pode parecer confuso, mas com o exemplo a gente consegue entender melhor isso aqui, tá? Então vamos lá, a gente tem duas entidades. A gente tem a entidade usuário, tá, com os atributos nome, idade e endereço. E temos uma segunda entidade que seria uma extensão dessa entidade A. Ou seja, essa aqui seria uma tabela onde armazenaria imagem, por exemplo. Então, como essa entidade B é uma extensão da entidade A, a gente vai compartilhar o mesmo identificador. Ou seja, o identificador dessa entidade é o usuário identifier. Ou seja, o mesmo identificador da tabela de usuários. E a gente segue aqui com os atributos, que seria imagem, né, um atributo com tipo binário e o nome do arquivo, tá? Então isso aqui é como se fosse uma tabela só, tá? Então é o usuário como se estivesse seguindo aqui os dois atributos. Como a gente está tratando de um relacionamento de 1 para 1, isso aqui se torna uma extensão, ok? Então para fazer isso em OutSystems a gente coloca esse ID aqui como tipo da tabela que a gente está relacionando, beleza? Posso demonstrar isso aqui também no nosso diagrama aqui, tá? Então essa tabela, que é uma extensão da tabela de usuário, o identificador dela é usuário identifier, nada mais é o tipo dessa tabela aqui de usuário, tá? Passando para o segundo aqui, para criar o relacionamento de 1 para muitos entre duas entidades A e B, deve-se criar um atributo com o tipo identificador da entidade A na entidade B. Como assim? Temos aqui o exemplo, entidade A e entidade B. A entidade A seria a categoria do produto. Então essa aqui é uma tabela estática, onde tem as categorias, tá? E temos a entidade B, que seria a entidade de produto. Como assim isso aqui é um relacionamento de 1 para n? A gente consegue perceber até aqui nesse conector que ele liga esses três pontos aqui. Isso aqui é um indicativo de que são muitos, então é 1 para muitos, tá? Então, uma categoria para vários produtos. Vamos demonstrar isso aqui, tá? Então a gente tem essa tabelinha estática com a categoria dos produtos, tá? E na tabela de produto a gente tem o identificador, categoria identifier. Como a gente pode olhar aqui, categoria produto identifier é o identificador da entidade A, que seria a categoria, tá? Isso formando um relacionamento de uma categoria para diversos produtos, beleza? Então vamos passar aqui para o próximo exemplo. Aqui nós temos relacionamento de muitos para muitos.
eu coloquei aqui, para criar um relacionamento de muito para muitos entre duas entidades A e B, é necessário criar uma terceira entidade C e criar dois atributos, como sendo um identificador da entidade A e um identificador da entidade B. Como assim? Então a gente tem aqui o exemplo, três tabelas A, B e C, onde a tabela C ela vincula as outras duas tabelas, criando assim um relacionamento de muitos para muitos. Então eu tenho uma entidade pedidos e tenho a entidade produtos e tenho a entidade pedido produtos, unindo essas duas tabelas com um relacionamento, tá? Vamos demonstrar isso aqui no diagrama. Então a gente tem nessa terceira tabela, que é a tabela que liga essas outras duas, tendo aqui dois atributos com o tipo de identificador de cada tabela. Ou seja, pedidos identifier, que seria a entidade A, e produto identifier, que seria a entidade B. E a terceira tabela, ela tem o ID dela independente, tá? Então, com isso aqui a gente consegue criar um relacionamento de muitos para muitos. Para entender isso aqui melhor, eu criei aqui exemplos reais aqui na nossa aplicação, né? Então a gente vai começar, deixa eu abrir isso aqui no navegador para explicar para vocês como foi feito e como que a gente pode ver esses relacionamentos funcionando na prática. Então isso aqui é a vida real, tá? Vamos lá. Eu criei essa tela de usuários list, ou seja, eu tenho todos os atributos daquela primeira tabela, né? Que é essa daqui. Então eu tenho aqui, ó, para a gente visualizar melhor. Eu tenho nome, idade, endereço e tenho a imagem. Ou seja, aqui eu tenho as duas tabelas demonstrando aqui na minha screen, tá? Ou seja, eu tenho uma imagem e tenho aqui os meus outros dados, tá? Então com isso aqui eu tenho um relacionamento de 1 para 1. Demonstrando isso aqui nessa tela, eu tenho um join dessas duas tabelas, onde a gente cria essa extensão, tá? Então eu tenho todos os atributos aqui, ó. Beleza? E aqui eu chamo todas as colunas que eu quero. No caso, aqui seria o binário, né? Aquele atributo lá, aquela coluna, onde vem a imagem. Então eu consigo usar isso aqui numa tabela só, porque é uma extensão, né? Beleza? Então eu tenho aqui para criar o usuário, eu coloco o nome, idade, endereço e chamo aqui um arquivo e salvo. E aqui, obviamente, eu crio na minha action aqui, na primeira tabela e na segunda tabela, beleza? Então são dois creates, tá? Então passando aqui para o nosso segundo exemplo, que é criar produtos, ou seja, um para muitos, né? Foi esse exemplo que a gente usou. Ou seja, eu vou criar um produto e posso escolher a minha categoria, tá? Vou criar um novo produto, vou colocar aqui mochila, preço de R$120, 90 e escolar, tá? Então eu tenho três tipos aqui. Vou salvar esse produto e vou aqui para minha tabela de produtos, tá? Ou seja, eu tenho um relacionamento aqui de 1 para muitos entre categoria e produtos, beleza? Esse aqui é um exemplo prático. Agora, para a gente criar um relacionamento de muitos para muitos, né? Ou seja, entre o pedido e produtos, eu criei aqui um exemplo. Isso aqui está funcionando quase como um carrinho de compra, tá? Mas eu criei esse aqui justamente para a gente entender exatamente como que funciona esse relacionamento de muitos para muitos. Então vou dar um exemplo aqui. Vou selecionar os produtos que eu quero fazer esse pedido e vou criar um pedido, tá? Criei o pedido, no caso é esse 2 aqui. Então esse pedido número 2, ele tem vários produtos, ou seja, cria várias linhas para o pedido número 2. Vamos mostrar isso aqui dentro do banco, que eu acho que fica muito mais claro de entender esse relacionamento, tá? Então, como podemos ver aqui, a gente tem repetições, né, de pedido ID. Então, para esse mesmo pedido, eu tenho aqui vários tipos de produtos, né? E vice-versa, tá? Então, isso aqui se cria um relacionamento de muitos para muitos.
beleza? Ou seja, um ID de pedido tem vários produtos e um produto pode existir em vários pedidos, tá? Isso aqui configura um relacionamento de muitos para muitos, beleza, galera? Então, para esse CRUD aqui, ele fica um pouco mais complicado de se fazer, né? Vamos entrar aqui na Create Pedidos. Eu criei essa action aqui. Ela chama uma Server Action, onde ela passa a lista de produtos, pode ser um ou vários, então eu preciso passar uma lista. Eu crio um pedido, tá? Nesse caso aqui eu vou criar um pedido só, né? Por vez. Então eu crio um pedido, pego o ID desse pedido, né? Seto ele aqui no source e faço a iteração na lista de produtos, tá? Seto aqui no source, né? Que é esse cara aqui, o identificador do produto, e passo aqui o meu create many to many, que é essa tabela aqui, tá? Então para um pedido eu crio várias linhas aqui nessa terceira tabela para relacionar pedidos e produtos. Beleza, galera? Espero de coração que tenha ficado um pouco mais claro esse assunto. Eu sei que é um pouco complicado, mas se ficou muito complicado, volta aí no vídeo, assiste com calma, assiste de novo para absorver melhor esse conteúdo. Eu sei que não é fácil, tá? É um pouquinho difícil de entender, né, a princípio, mas devagarzinho vocês vão pegando aí o jeito, né? Espero que eu tenha passado aí de forma clara para o entendimento de vocês, beleza? Então é isso, galera. Se gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para fortalecer mais o canal e você ficar por dentro de todos os conteúdos que eu postar, beleza? Então é isso, fica com Deus, um grande abraço, até a próxima e fui!